A estratégia que gerou 79 mil dólares por dia. Isso mesmo, hoje eu vou te mostrar o que Richard Dennis fez, o passo a passo completo que transformou 400 dólares em mais de 200 milhões no mercado financeiro. Salve turma, Estratégia Start na área, sou o Leandro, muito prazer. Como vocês sabem, recentemente eu sofri um acidente no qual eu tive que fazer uma cirurgia e aqui eu tô com o braço meio machucado, porém, dessa notícia triste aí que eu tô meio limitado para fazer vídeos aqui operando, eu tive uma ideia brilhante. Não tão brilhante quanto o rapaz que vocês vão ver nesse vídeo hoje, mas é o seguinte, resolvi trazer aqui alguns vídeos diferentes de histórias de traders bem-sucedidos para inspirar e também ensinar vocês tudo o que eles pensavam e agiam para serem extremamente lucrativos. Então, eu espero que vocês gostem e bora para mais um vídeo. Hoje eu vou falar do Richard Dennis, que é um trader profissional que conseguiu transformar modestos 400 dólares em mais de 200 milhões. Por isso, ter feito esse fato histórico no mercado financeiro, muitos achavam que ele era um gênio no mercado, ou aquela pessoa que nasceu com um dom e tem habilidades especiais, ou um sexto sentido capaz de prever a movimentação do gráfico. Mas, na verdade, não era nada disso. O que Dennis acreditava é que qualquer pessoa disposta a ser um trader de sucesso, ela bastava ter o treinamento correto e um método claro com regras bem definidas. E a primeira pessoa que bateu de frente com essa ideia foi o seu próprio sócio e amigo na época, chamado de William Eckhart. Ele dizia que isso é um absurdo, como é que você vai fazer pessoas comuns serem lucrativas no mercado que é tão difícil, onde quase ninguém consegue, só com essas regrinhas aí que você criou. E a partir disso surgiu uma aposta entre os dois, onde Dennis foi desafiado a treinar pessoas comuns a virarem traders lucrativos na bolsa, e anos se passaram e os aprendizes de Dennis, chamados de Turtle Trader, ficaram milionários, alcançando uma rentabilidade média de 80% ao ano, o que representa aí em torno de 80 mil dólares por dia naquela época. Então, a gente já sabe, né, quem que ganhou essa aposta aí. E o mais interessante é que, apesar de serem muito lucrativas, as estratégias que os Turtle Traders utilizavam, eles seguiam uma linha de raciocínio muito simples. Então, antes de mais nada, eu vou te explicar agora a maneira, a filosofia que o Richard Dennis enxergava o mercado e por que assim ele conseguia ser tão lucrativo. Eu já vou te mostrar isso no gráfico também, então vamos lá. O que ele dizia para os seus traders era para eles nunca arriscarem mais de 2% do capital deles, e especialmente quando eles entravam numa operação. A ideia é cortar rapidamente os prejuízos das operações perdedoras e deixar as operações vencedoras fluírem, ou seja, corte os prejuízos rapidamente e deixe os lucros andarem. Agora deixa eu te mostrar na prática o que ele quis dizer com isso. Vamos supor aqui no gráfico agora tem essa região de resistência onde o preço rompeu e você entrou aqui a favor do fluxo. Beleza, a partir daí você posiciona sempre um stop win e um stop loss. Caso o preço vá caminhando na direção do seu stop, beleza, você deixa a operação fluir, porém, caso ele bata seu stop loss, você vai cortar sua perda exatamente naquele ponto, evitando danos maiores. Porém, ele sempre utilizava a mesma estratégia de operação. Então, seguindo essa filosofia, mesmo você pegando os stops na sua operação, quando você pegava fortes movimentos seguindo a tendência do gráfico, você consegue ser lucrativo no fim das contas. E o mais interessante é que essa filosofia ela consegue ser replicada em diversos tipos de mercados, seja ele no Forex, na B3, em opções e até mesmo em criptomoedas. Resumindo, o que Richard Dennis prezava era que você surfasse no máximo possível os lucros e cortasse os prejuízos da forma mais rápida possível. E isso já nos leva diretamente para a regra número 2, que é: não tente prever o mercado. Ele insistia bastante para os seus Turtle Traders que eles não têm como saber para onde o mercado vai. Então, se você recebeu um sinal da estratégia, cara, só entra nela e confia. Você não sabe de fato para onde que o mercado vai caminhar. Então, se você já se programou, já entendeu que o longo prazo vai ser lucrativo, inclusive sobre essa estratégia que ele utilizava, eu vou explicar melhor isso ainda nesse vídeo. Então, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal e cola o olho na tela para não perder nenhuma parte do vídeo. Então, quando você for entrar em uma operação, você sempre tem que pensar de maneira probabilística e não de maneira individual. Se eu olho para esse sinal aqui na tela, por exemplo, eu não tenho como adivinhar ou ter como saber se ele vai dar certo ou se ele vai dar errado. Ou seja, não tem como eu adivinhar se ele vai subir ou se ele vai descer. E aí que entra a questão da probabilística. Pô, se eu tenho aqui um sistema onde eu sei 40% das vezes que ele sobe
e 60% das vezes ele desce, significa que eu vou perder dinheiro? Claro que não, porque isso vai depender diretamente do seu gerenciamento de risco, ou seja, de quanto você vai conseguir levar de lucro quando ele subir e quanto que você vai ter de prejuízo quando ele descer. Então você tem que cortar rapidamente a operação quando estiver no prejuízo e quando ela estiver no lucro, você tem que deixar ela fluir no cenário positivo. Então vamos imaginar que num cenário com 40% de chance de subir, você ganha sempre R$200. Em contrapartida, com 60% de queda, você sempre perde R$100. É só você fazer as contas. Essa conta ela fecha lindamente no longo prazo, ainda mais se você faz isso com um volume operacional de trade muito grande. No longo prazo você vai ter um lucro substancial, que foi exatamente o que Richard Dennis e os Turtle Traders conseguiram fazer. E é por isso que ele insistiu demais na regra para não insistir em querer adivinhar para onde o mercado vai e muito menos até onde ele vai. E na medida que o mercado começava a andar favoravelmente, os traders já começavam a ficar com medo. Mesmo com o sistema de Richard sendo muito simples, cara, sério, era tão simples que mesmo que o mais difícil nesse momento era o trader controlar o seu psicológico para entender que tem que confiar no cronograma. Principalmente quando as operações fluíam a seu favor, porque é nesses momentos que você tem que ter sangue frio para não encerrar a operação no lucro e deixá-la fluir o quanto tiver que fluir. E numa perda você tem que saber controlar ela. E é aí que vem um conceito muito importante quando você domina esse sistema, que você consegue perder de colherinha e quando ganhar, ganhar de balde. E é por isso que esse sistema ele é tão lucrativo e esse é o grande tchan do porquê que os Turtle Traders aprenderam a enxergar o mercado de maneira probabilística. Eu acho que eles não olhavam somente onde o trade está. E aí ficava pensando, será que esse trade vai para o alvo? Será que vai para o stop? Não, eles já sabiam que esse trade, junto com vários outros trades, é que vão fazer com que esse comportamento exatamente igual vão produzir um lucro no longo prazo. E com isso já trago aqui agora a nossa terceira regra do Richard Dennis, e essa aqui eu falo direto com meus alunos. Isso aqui é o básico do mercado, que é exatamente a tendência, ela é sua amiga. Olha aqui agora no gráfico da Ibinex, por exemplo, em Bitcoin. Inclusive, se você não tem conta nessa corretora, faz aí que é uma das corretoras que a gente vai aplicar a estratégia de Dennis para ter uma lucratividade absurda. Já cria sua conta, o link tá aí na descrição, que eu vou falar mais sobre isso também em outros vídeos. Então, se você olhar aqui agora no gráfico da Bitcoin na Ibinex, você percebe que nesse período onde a gente está aqui agora, estamos numa tendência de alta. É nítido que qualquer pessoa que comprar surfando nessa tendência vai conseguir ganhar dinheiro, mesmo não entendendo praticamente nada do mercado. E é exatamente isso que aconteceu no Bitcoin nessa última alta que tivemos nesse ano. Um monte de gente, só pelo fato de estar comprando Bitcoin, estava ganhando dinheiro surfando na tendência de alta. Mas aí chega uma hora que o mercado começa a lateralizar. E é aí que as pessoas começam a perder o dinheiro. Então, resumindo, entre o mercado com tendência e o mercado sem tendência, é muito mais fácil gerar dinheiro em um mercado com tendência. Olha o que aconteceu no Bitcoin, por exemplo, de 2021 para cá. Aquela galera aventureira que ganhou dinheiro com Bitcoin e começou a perder depois na lateralização. Por quê? Começa a questionar se o mercado é cassino, se o mercado é pirâmide, não sei o que lá, porque simplesmente o cara não entende mercado e não sabe operar quando a tendência acaba. Então é muito simples de você entender que é muito melhor você fazer dinheiro com a tendência do que de fato com a volatilidade do mercado. Eu, particularmente, sou totalmente a favor da tendência. E comenta aqui pra mim, ó, se você prefere fazer grana na tendência ou na volatilidade. Quem é meu aluno, tá aqui na Target, já sabe que operar a favor da tendência é a regra número 1. E se você quiser entender como eu e mais 8.000 alunos já conseguimos dominar a tendência e outras estratégias lucrativas através do indicador Target V6 Turbo, onde ele vai mostrar o melhor momento para você comprar ou vender, me chama aqui nesse WhatsApp da descrição que eu vou te dar uma explicação completa e clarear a sua vida no mercado financeiro. E agora, nos aprofundando ainda mais, vamos para a regra número 4 que o Dennis falou para suas tartarugas, que é: engulam os seus egos. O que ele quis dizer simplesmente é que o mercado é soberano. Por mais que você tenha feito uma excelente análise, tenha acertado o mercado, pode vir a dar o stop. E nesse caso, o mercado nunca vai estar errado, independente do que você fez, se estava dentro ou fora do seu operacional. É por isso que o sistema era extremamente eficaz, porque ele tinha uma catalogação histórica no qual, no longo prazo, o sistema se provava ser lucrativo, porém é aí que entra o fator
psicológico, que é o grande desafio para a execução da estratégia, e por isso que os traders lucrativos treinados por Dennis, eles não tentavam adivinhar o momento de perda e muito menos até quando o mercado ia fluir. Eles tinham as regras operacionais e seguiam à risca. E a principal diferença entre os traders perdedores e os vencedores não tinha nada a ver com conhecimento técnico, e sim o quanto eles conseguiam performar psicologicamente nos sistemas. E essa é a grande diferença. O cara não precisa ser inteligente, o cara precisa ter um emocional resiliente, um emocional forte, e com isso eu já trago agora também a regra número 5, que é utilizar o Price Action nas entradas e saídas do gráfico. Essa regra eu concordo demais, até porque se você assistir minhas operações ao vivo, você vai ver que eu sou 100% adepto da probabilística. Toda operação que eu uso com o indicador target é através do Price Action. Eu te convido a ver isso na prática comigo todos os dias ao vivo, clicando aqui no link da descrição, é 100% gratuito. Você vai entrar na minha comunidade, vai ver a minha tela operando ao vivo todos os dias e também a tela da minha equipe compartilhando a tela e usando o Price Action e as melhores estratégias. Basicamente, o Price Action diz que a gente tem que entender a movimentação do gráfico, independente do que está acontecendo fora dele, e o que vai definir, de fato, as regras são os indicadores técnicos e a movimentação de vela que você está observando no momento da sua operação. Vou te mostrar agora duas das estratégias que o Richard Dennis utilizava somente olhando os gráficos sem nada, mas apenas esse Price Action e alguns indicadores, e você vai perceber o quão simples são as estratégias. Inclusive, junto com o indicador Target, você opera em Price Action. Eu também tenho um treinamento completo com mais de 50 aulas para você dominar completamente a movimentação do gráfico. E o link do meu WhatsApp pessoal para você ter acesso ao indicador e conversar diretamente comigo tá aqui na descrição, e ele vem junto com um treinamento completo. Chama lá que eu vou liberar pouquíssimas vagas para quem tá nesse vídeo. Agora bora lá para a estratégia que Richard Dennis basicamente ele operava em duas estratégias, uma focada em curto prazo e uma mais focada no longo prazo. Vamos começar com a do curto prazo, e o que ele fazia aqui é colocar um indicador que media as últimas 20 máximas do movimento do ativo, que a gente consegue botar um indicador que se chama High, ou seja, o mais alto, que é o nome do indicador que Dennis utilizava para colocar nos últimos 20 candles e definir o ponto de entrada, e a entrada se dava quando a máxima dos últimos candles era superada. Perfeito, Leandro. Uma vez que a gente definiu o ponto de entrada, temos que definir também o ponto de saída para essa operação. E o nosso Dennis usava um indicador chamado Average True Range, que informa a volatilidade média do ativo naquele momento. Então o stop dele era a partir do ponto de entrada, era 2 vezes o valor que marcava no indicador True Range. Beleza, definimos a entrada, definimos ali o stop, e agora qual seria o ponto de saída ideal com lucro nessa operação? Seria exatamente o ponto da mínima dos últimos 10 candles. Então para isso você vai utilizar o indicador chamado Lowest e vai configurar para 10 períodos. Uma vez que isso é feito, ou a operação vai caminhar para o seu stop loss, ou então ela vai caminhar para o seu stop win. Agora, na prática, você consegue observar a movimentação de um exemplo de uma operação feita exatamente com esse sistema. Então, o preço ele se movimenta, sobe, desce, até que em um determinado momento ele vai atingir a sua região de stop, e nesse exemplo é como a gente consegue observar a questão de colher de balde e perder de colher. Em poucos dias, essa operação atingiu um lucro que passou dos 10%, e o ponto de saída foi mais ou menos ali onde você consegue ver na tela agora. Então, você pode observar que uma operação de poucos dias teve um lucro ali na casa de 10%, e aonde um eventual stop teria sido um prejuízo de apenas 2%. E o segundo sistema funcionava exatamente igual ao sistema 1. A diferença era apenas na configuração dos indicadores, como você pode ver na tela agora. Mudava ali a questão do período dos candles, o período do stop, o período, somente isso, mas os indicadores eram exatamente o mesmo. Então você pode observar a lógica da estratégia, ela é exatamente a mesma. Então aqui a gente vai simular novamente, ó, marcar aqui o nosso ponto de entrada, nosso ponto de saída, e nesse exemplo que você está vendo, o mercado ele está aqui caminhando, porém dessa vez uma operação de longo prazo, tá? Porque uma operação com candle de 55 períodos é basicamente uma operação aí de 3 meses para frente, beleza? E seguindo aqui a regra operacional, que é o mais importante,
que é exatamente o que vai trazer o lucro no sistema ali no longo prazo, você tem que ter estômago para a volatilidade. Durante ali esse tempo tiveram oscilações, porém é um sistema bem interessante que no fim das contas acaba tendo essa lucratividade que você está vendo aí na tela. Mas tem que ter emocional para seguir o sistema até o final. Porém, se você ainda não sabe, existem formas muito mais rápidas, lucrativas e eficazes aqui na Ibinex e outras corretoras que a gente trabalha com indicador target para você fazer dinheiro. Inclusive no projeto chamado Trader de Elite 2.0, nós aqui da Target estamos desde 2023 batendo meta todos os dias e fechando positivo, assim como o Richard Dennis, tá? E aqui são mais de 8.000 alunos sendo treinados por mim, assim como o Richard treinavam os Turtles para ter o máximo de desempenho e lucro no mercado financeiro. Então, se você quiser também fazer parte desse grupo de elite com as minhas estratégias, me chama no WhatsApp aqui da descrição. Espero que tenha gostado desse vídeo, tamo junto e até a próxima. Valeu!